Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor em nome de Jesus para meditarmos nas Escrituras e para orarmos em nome de Jesus. Como você está? Como tem passado? Quero orar e quero declarar a verdade da palavra de Deus e buscar de Deus para você, para as áreas da tua vida em nome de Jesus, certo de que tem muito mais para você viver para frente do que o que já se passou. E eu sempre digo, eu ainda não vivi os melhores dias da minha vida. E hoje, continuando o livro de Hebreus, o capítulo 7, eu quero falar sobre o nosso intercessor. É isso mesmo. Eu e você temos um grandioso mesmo, um grande intercessor, que o escritor de Hebreus mostra a sua superioridade a Moisés, a Arão, a lei, a sua superioridade como criador de todas as coisas, como autor da salvação. A sua grandeza também traz sobre nós este benefício. Exatamente, ele se torna o nosso intercessor. E hoje eu quero também interceder, uma vez mais, por você, pela tua caminhada na fé, para que você se encoraje e se levante cada vez mais diante do Senhor em nome de Jesus. Está escrito em Hebreus, capítulo de número 7 e versículo 23 em diante. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Veja, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, sendo inculpável, mas sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Meu Deus, que tremendo, que incrível. Amém? Haviam sacerdotes constituídos pela lei de Deus dada a Moisés, os descendentes da tribo de Levi, Arão e seus filhos, assim por diante, não é? E esses sacerdotes, ele está dizendo, eles tinham que oferecer sacrifícios por eles, porque eram pecadores, e também pelo povo. E a função do sacerdote é realmente essa. Esses homens não tinham continuidade, porque sua vida era finita, ela era limitada, são impedidos pela morte de continuar. Mas Jesus Cristo, o nosso apóstolo e sumo sacerdote, ele não, porque a sua oferta, o seu sacrifício, ele é contínuo, por isso ele pôde nos salvar totalmente. Pode salvar totalmente, versículo 25, aqueles que se achegam a Deus, porque continua para sempre, o seu sacerdócio é imutável. Então ele vai dizer que aqueles ofereciam sacrifícios e esses sacrifícios tinham que ser refeitos, mas de uma vez por todas, ele si mesmo se ofereceu, versículo de número 27. Então, nós não temos outro sacerdote, outro sumo sacerdote, outro guru, outro qualquer coisa que seja, senão o Senhor Jesus, que se ofereceu de uma vez por todas, de forma derradeira, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? A lei constituiu sacerdotes sujeitos a fraquezas. Versículo 28. Mas a palavra de Deus, a palavra do juramento que veio depois da lei, constituiu o Filho para sempre. Então, essa é a grandeza da correlação do livro de Hebreus.
do Velho Testamento com relação à lei, o sacerdócio levítico, com a grandeza, uma vez mais, e o poder do Senhor Jesus. Aqueles sacrifícios eram temporários, mas o sacrifício do Filho, ele é permanente. Então, fique com o que é permanente e guarde no teu coração, porque você vai colher e vai viver do sacrifício dele permanente. E à medida que você abraçar esta causa e viver por esta honraria, todas as áreas da tua vida vão ser impactadas em nome de Jesus. E o grande objetivo meu hoje é falar sobre o versículo 25, o final, onde ele fala que ele vive para interceder por nós. É isso mesmo. Ele vive eternamente. Aqueles sacerdotes faziam sacrifícios que precisavam ser refeitos. Aqueles sacrifícios refeitos, eles intercediam pelo povo, mas o sacrifício do Filho, ele é derradeiro. Então, por isso, ele vive sempre para interceder por nós. A intercessão, ela é grandiosa e tremenda e realmente faz a diferença e clama diante do Senhor por liberações, por milagres, por livramentos e por uma porção especial. Não abra mão, nenhum momento, de ter pessoas orando, intercedendo por você. Haja visto que o próprio Senhor Jesus, está escrito, ele vive intercedendo por nós. Aqui no Evangelho de João, uma menção rápida no capítulo de número 17 e versículo de número 15, João 17, versículo 15, não peço, Jesus dizendo, que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ouça essa mensagem, a intercessão do Filho de Deus. Não peço que os tire do mundo. Deus tem um propósito com você, nessa terra e nessa geração, ok? E sim que os guarde do mal, em nome de Jesus. Há uma intercessão do Filho de Deus para te livrar do mal. Quem disse que você não pode viver e não é digno de receber isso? É sim. E o intercessor grandioso continuamente está pedindo de Deus para que nós permanecemos no mundo. Então ainda não chegou a tua hora de partir. E para que uma vez no mundo que o Senhor te livre do mal, porque Ele vai cumprir as promessas e os propósitos dEle, porque você se levante alinhado com aquilo que Ele tem a realizar, vai ser tremendo em nome de Jesus. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. Verdade o que? A verdade dele mesmo, Filho de Deus. A verdade do que? A verdade da sua palavra. Santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. Amém? Nós vemos a intercessão do Filho de Deus, ele intercede por nós. Vemos depois, em segundo lugar, o Espírito Santo intercedendo, está aqui em Romanos, no capítulo de número 8, veja só, Romanos, no capítulo de número 8 e versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, o nosso intercessor, Cristo Jesus, intercede por nós para nos livrar do mal, para nos guardar e para nos preservar. Porque há um propósito dele a ser estabelecido. O Espírito segundo intercede por nós. Nem sabemos como, com gemidos inexprimíveis pelas nossas fraquezas. Veja, o Senhor intercedendo para nos guardar e nos livrar do mal, para nos manter em vida e saúde. O Espírito intercedendo por nós em nossas fraquezas. E terceiro, nós mesmos podemos interceder uns pelos outros em causas pequenas ou em causas grandes, em causas de um bairro ou em causas de uma nação, em causas de uma pessoa como em causas de uma família. Nós vemos Esther se levantou em jejum e Deus a usou como uma grande intercessora diante do rei Assuero. O profeta Daniel, impressionante, eu faço questão de mencionar aqui o profeta Daniel, no capítulo de número 9, intercede pela geração de Israel, que estava cativa na Babilônia, buscando diante de Deus se cumprir o tempo daquele livramento, muito extenso esse texto, Daniel 9, é uma oração incrível,
eu sugiro que você leia, mas o versículo 19, Daniel 9:19, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome, intercedendo pelo povo para voltar para reconstruir a cidade de Jerusalém, intercedendo por aquele povo, intercedendo por aquela cidade, que de fato Deus atendeu o clamor e a oração, e se cumpriram os dias profetizados pelo profeta Jeremias, e o povo voltou, e a cidade foi reconstruída, e o templo foi reconstruído. Então, Deus atende e responde, meu irmão, em nome de Jesus. Se de alguma maneira a tua intercessão, a tua oração foi colocada de uma forma como se tivesse sido inválida, ou não tivesse valido de nada. Porque às vezes a gente ora, a gente busca causas e acha que a gente não está sendo respondido. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, renove hoje a tua aliança de oração e de clamor. Os dias que estão por vir, ainda esse ano, o ano que vem, o próximo ano, são dias que vão requerer demais, de vidas consagradas, de vidas que estão orando, de vidas que estão realmente buscando, estão debaixo da intercessão do nosso intercessor, estão debaixo da intercessão do Espírito de Deus e estão orando. A igreja de Atos dos Apóstolos, Atos 12, versículo 5, orava incessantemente a Pedro e ele foi liberto do cárcere. Abraão intercedeu diante do Senhor por Sodoma e Gomorra e o Senhor libertou a Ló. Quantas vezes vemos no Êxodo, no Levítico, no Números, Moisés intercedeu por uma geração corrupta, de coração endurecido, blasfemadores, idólatras diante do Senhor. Quantas vezes? Então, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, com toda oração e súplica para buscarmos ao Senhor, apresente as tuas causas, apresente de novo, clame e busque, porque isso vai ser grandioso diante do Senhor, e a exemplo dele, nosso intercessor, nos levantaremos também com esse ministério. Qual ministério? O ministério da intercessão, o ministério daqueles que clamam, não com deformações religiosas, não por causa de palavras e orações caluniosas que querem denegrir e amaldiçoar as pessoas, que às vezes existem orações que parecem uma maldição, ou que querem julgar e colocar as pessoas em um tribunal e uma corda no pescoço, não. Mas a oração daquele que é guiado pelo Espírito de Deus e daquele que realmente vai receber o discernimento espiritual. E a sua oração e a sua intercessão vai ser validada e vai ser realmente atendida diante do Senhor. E o nome do Senhor é que vai ser glorificado, porque não adianta pedir com arrogância, pedir com soberba, pedir para esbanjar nos prazeres, não vai adiantar a oração de fraquezas e de deformações, mas a oração daquele que chega em um determinado nível e momento diante do Senhor, que transborda o poder do Espírito de Deus em si, em amor, como orou Estevão, mártir da igreja de Atos dos Apóstolos, quando apedrejado em Atos 7, Atos 8, deixaram suas vestes aos pés de Saulo, lembra? Saulo veio se tornar Paulo. Ele orou e dizendo, Senhor, não lhes impute este pecado, falando dos seus agressores que o apedrejavam. Consegue orar dessa maneira? Será que eu consigo? Pois é. Não lhes impute esse pecado, pois não sabem o que fazem. E quando nós atingimos um nível grandioso de maturidade na nossa oração, no nosso clamor, nós cremos e vivemos uma intimidade muito peculiar e especial com Deus. E Deus responderá ao clamor e à intercessão e à oração. Escute, daquilo que estiver alinhado com o seu plano e com o seu propósito. Se você está orando e com dificuldades, ou está desanimado, desmotivado em oração, talvez 3 passos possam te ajudar. A oração do tabernáculo é um exercício. O tabernáculo tinha o átrio exterior, tinha o lugar santo e o santo dos santos. Que a tua oração possa seguir didaticamente, assim, que você mesmo possa se disciplinar a fazer dessa maneira. Comece a orar como se você estivesse no átrio exterior, do lado de fora. Olhando como homem, é você que começa. Você começa. Sabe, o átrio é o lugar do sacrifício. Comece pedindo perdão, comece orando e se santificando e se arrependendo. Comece colocando uma oração sacrificial de reconhecimento de que nós não somos nada.
Depois o lugar santo, onde os sacerdotes comuns podiam transitar. Estava ali o candelabro, a luz, o incenso, os pães da proposição. Eles podiam ir ali naquele lugar. Já era um outro nível, era um outro ambiente, já havia um aroma diferente. E que você possa ir para esse segundo momento da tua oração, onde a palavra possa fluir, onde você repita versículos bíblicos que o Espírito de Deus vai te lembrando, ou você vá folheando a tua Bíblia e vá orando e vá falando, para que um novo aroma, para que um novo ar venha em cima do seu pedido de perdão, de arrependimento e de reconhecimento da nossa limitação. Possa ser colocada uma outra camada em cima, daquele que começa a se relacionar com as Escrituras e com a oração, para que as lágrimas venham realmente a temperar esse interagir nesse processo no teu coração. E você então vai começar a apresentar as causas, vai começar a apresentar os problemas, vai começar a apresentar os agressores, vai começar a apresentar as fraquezas diante do Senhor. Nesse caminho, um sentimento grandioso vai começar a brotar no teu coração. E a tua oração vai crescer em um nível para que você ore em línguas, para que você ore em segredos e mistérios e receba revelações e visitação poderosa e tremenda do Espírito de Deus. Talvez demore 5, 10, 15 minutos, meia hora, mas talvez seja em minutos ou em pouco tempo, para que você vá no Santo dos Santos. É apenas uma forma didática que eu estou dizendo, claro, ore do jeito que você quiser. Aliás, a única oração que não vale, sabe qual é? É a que você não faz. Todas as demais, pode ter certeza que elas vão valer, porque Deus sabe o coração e Ele recebe em nome de Jesus. E no Santo dos Santos é o êxtase da glória e do poder de Deus, onde você vai profetizar, onde você vai receber a inspiração do Espírito de Deus, onde o inimigo vai tentar de todas as forças para te parar e te bloquear, mas você vai estar revestido de autoridade, não de medo, de autoridade, para repreendê-lo, e ele vai recuar, seja a serpente, o dragão, o leão, o urso, seja o bode, o carneiro, seja Faraó, Labão, Herodes, a raposa, seja Jezabel, a Baal, o ídolo que for, o espírito imundo, a obra das trevas, seja a bruxa que se manifeste quase que materializada na tua frente, não prevalecerá. No nome de Jesus, será obrigado a se retirar, porque o Senhor intercede por você, o Espírito intercede por você, a igreja intercede por você, e nós intercedemos uns pelos outros, em nome de Jesus. Pai de amor, eu clamo diante do teu altar. É tremenda, Senhor, a tua mensagem, a tua palavra, e poucos minutos de reflexão nós já sentimos a tua presença, o teu poder, e de como, Senhor, a grande necessidade nossa dessa geração é a oração, é o clamor, é o jejum, é o joelho dobrado. Nisso eu quero te pedir, tem misericórdia daqueles que estão enfraquecidos em sua oração, daqueles que não conseguem concatenar palavras, daqueles que não conseguem se disciplinar, daqueles, ó Deus, que têm achado de maneira leviana que está tudo bem, que Deus entende, que Deus sabe. Tira esses argumentos, Senhor, fracassados e falidos, e dá-nos um tempo de um povo que se levanta em um nível de relacionamento, de oração, e nós mesmos, Senhor. E nós mesmos que não estamos satisfeitos com a nossa vida de oração. Precisamos de muito mais e sabemos que esse posicionamento, ele depende de nós. Atende, ó Deus, o clamor do necessitado, do caído, e levanta-o do pó e do monturo. Atende hoje a nossa intercessão e a nossa oração para que um povo e um exército de intercessores contigo, com o Espírito, com a igreja, se levantem para ter vitórias contra Satanás e seus demônios, no lar, na casa, no casamento, na relação com os filhos, no sentimento, Senhor, com o mútuo do esposo e da esposa, para com o chamado ministério, para com a condição, ó Deus, dos enganos e dos laços passarinheiros, para que estejamos alertas, Pai. Levanta-nos nesta porção e responde-nos nesta oração, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. E toda e qualquer amarração do inimigo, Pai, não prevaleça. Eu intercedo por aqueles que estão enfermos, adoentados, por aqueles que estão com dores, por aqueles, ó Deus, que não se firmam.
por aqueles que esperam, Senhor, e se veem no meio de situações enredados por orações orações amaldiçoadoras, de peso, de contenda, e não sentem paz. Ou daqueles, ó Deus, que fazem injúrias de campanhas e de orações e não as fazem. Em nome de Jesus, adverte, Senhor, exorta-nos e traz a liberação de um sentimento verdadeiro de amor pelo clamor, pela palavra, pela intercessão, pelo próximo. Todo mal caia por terra, e nestes dias nós, como Abacuque, nos coloquemos na torre de vigia para orar e clamarmos ao Senhor, intercedermos em nome de Jesus. O Senhor dê discernimento do que se passa, do que está acontecendo conosco, ao nosso redor, e para estes dias, Pai, em nome de Jesus, a minha oração é esta: dá-nos discernimento, dá-nos entendimento, para que mudemos as nossas posturas e não sejamos roubados. Eu clamo, declarando em autoridade, caia por terra em nome de Jesus. Todo e qualquer mal não prevaleça. A graça, o favor, o poder do Deus vivo todo-poderoso, em nome de Jesus, seja confirmado na tua vida, em todos os teus caminhos, em nome de Jesus. Amém? Esse assunto é muito, muito importante, da oração, da intercessão. Nós vamos retomar no tempo oportuno, em nome de Jesus. Fica com Deus.